Hoje eu vou te mostrar uma API web escrita em Clojure. E aí galera, beleza? Há uns vídeos atrás eu venho falando um pouquinho sobre programação funcional, em particular sobre a linguagem Clojure, que eu vou usar no meu curso de programação funcional lá na Universidade Federal de São Paulo. Mas se você, como eu, você deve estar se perguntando, né? Beleza, a gente fala sobre imutabilidade, fala sobre funções puras, mas como é que a gente faz, por exemplo, uma API web utilizando uma linguagem como Clojure? Então fui dar uma olhada, achei aqui um canal do YouTube que faz uma aplicação web super simples, né? Uma API web super simples, com alguns endpoints. E aí eu queria mostrar aqui para você esse código. Nem vou codar junto aqui, porque de fato ainda não tenho essa habilidade, estou aprendendo Clojure, mas vou mostrar o código para você, para a gente ver um exemplo super simples de uma API web escrita em Clojure. Dá uma olhada. Então basicamente, né, o que o pessoal lá do canal quis desenvolver uma coisa super simples, né? Então uma API com 4 endpoints, tá? O primeiro aqui, o barra, né, ele retorna só uma string, certo? O nome do canal do pessoal lá é On The Code Again, certo? Então vai retornar essa string. Depois o barra users vai retornar uma lista de usuários, tá? O users com o ID vai retornar um usuário de um específico ID, né, de um ID específico, e o post vai ser utilizado para inserir, para gerar, né, para criar um novo usuário, tá? Então esse projetinho aqui em Clojure foi criado com Leiningen e basicamente para você iniciar uma aplicação nova você coloca line new e o nome da aplicação. Aí ele vai criar um project.clj, né, de Clojure. Isso aqui é basicamente, né, um package JSON lá do JavaScript, né, lá do Node. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver as dependências, certo? As bibliotecas que são utilizadas nessa aplicação, né? Então, em primeiro lugar tem o Clojure, depois tem o servlet do Java mesmo, aí tem a biblioteca Ring. Então o Ring, né, é uma biblioteca para aplicação web do Clojure que é inspirado no WSGI, né, do Python, e também no Rack do Ruby, certo? Então aqui tem várias coisas que a gente pode utilizar, né, várias coisas dessa biblioteca. E aí voltando aqui, a gente tem também o Rated, que é utilizado. Então eu acho isso que é uma coisa bem legal aqui da comunidade de Clojure. A ideia das bibliotecas é que elas façam apenas uma coisa, né? Apenas poucas coisas, que elas sejam bem focadas. Então, o Ring é uma biblioteca para aplicação web e esse Rated que está aqui, ele serve então, né, ele é um router, tá certo? Então, para fazer o roteamento então, da sua API web. Tá? Depois, então, do Rated tem o Montaja, certo? Então, se a gente olhar aqui, o Montaja serve para que você faça, né, o encoding e decoding. Por exemplo, quando você utiliza JSON, você quer parsear o JSON lá do body, certo? De uma requisição HTTP, então o Montaja serve para isso. Tá? Então, basicamente, essas são as bibliotecas que ele utilizou nesse projeto. E agora vamos dar uma olhada no código. Então, ele está todo nesse arquivo, né, core.clj. E aqui vamos dar uma olhada, então, o que está acontecendo aqui para depois a gente rodar a aplicação para vocês verem ela rodando. Então, essa aplicação ela não utiliza banco de dados, então está tudo aqui em memória. Obviamente que não é uma aplicação realística, é só um exemplo super simples aqui em Clojure. Então, os usuários são guardados em memória. Tá? Esse Atom aqui, pelo que eu entendi em Clojure, é quando você de fato quer fazer alguma coisa que seja mutável, né? Então, de maneira geral, por default, como eu já falei para vocês, as coisas em programação funcional em geral e em particular também no Clojure, elas são imutáveis, né? As estruturas de dados e as coisas que a gente utiliza, os valores que a gente utiliza, eles são imutáveis. Então, quando você quer alguma coisa que vá mudar, você usa o Atom,
Tá? Então aqui basicamente ele está criando um set, né, um conjunto de usuários e está usando o Atom, porque esse conjunto de usuários ele vai mudar, tá certo? Enquanto a aplicação está rodando. Bom, aí aqui seria o handler, é uma função, certo? Que vai ser executada, né? Que vai ser resolvida quando você colocar lá o barra, tá? Então ele está implementando o que acontece quando você entra lá no endpoint barra mesmo, na URL básica. Então aqui ele simplesmente coloca lá o status 200, certo? E o body aqui, né, ele coloca essa string no body, on the code again, que é o nome do canal do pessoal que fez esse exemplo. Beleza, então essa função vai ser utilizada depois lá embaixo, no handler que eu já vou mostrar para você. Depois tem o create user, então aqui basicamente ele vai criar um usuário, tá? Ele cria aqui localmente na própria função. E ele, tá vendo que ele faz um swap aqui, então repara que as funções, eu acho isso bem legal também. Então, de maneira geral, as funções elas não têm efeito colateral. Quando elas têm um possível efeito colateral, a gente tem que marcar ela com uma exclamação. Então, como o swap vai alterar alguma coisa em memória, vai alterar alguma variável aqui, no caso o users, então ele tem uma exclamação. Quando as operações de banco também tem essa exclamação, quando fazem alguma alteração, né? Não operações de pesquisa. No caso o swap aqui ele vai mudar, né? Esse users ele vai associar um novo usuário, certo? Então ele vai colocar lá, desculpa, acho que eu falei que isso aqui era um conjunto, na verdade é um map. Então ele vai associar um usuário novo a um determinado ID, certo? Que vai ser gerado aqui usando uma biblioteca do Java, né? Que é o UUID, Random UUID, vai gerar, né? Um UUID. Isso é legal também, ter interoperabilidade com o Java. Você pode chamar coisas aqui do Java tranquilamente. Tá? Só colocar entre parênteses aqui, né? Quando você vai usar alguma função de alguma biblioteca, você coloca entre parênteses. E aqui você pode chamar coisas do Java. Então isso aqui é uma função para gerar um ID aleatório, né? Usando a ideia do UUID. Então aqui ele vai retornar 200, certo? Então ele vai fazer isso daqui, vai criar um usuário novo, certo? Com o que veio aqui no body, certo? E vai associar ao ID novo que a gente criou aqui, usando o random UUID, e vai alterar, vai colocar esse usuário, certo? Nesse mapa, que é o users. E vai retornar o mapa no body, certo? Então ele está retornando 200 com os usuários, né? Com o mapa de usuários no body, certo? Depois tem o get users, que simplesmente retorna, né, o estado atual desse mapa users, certo? Esse arroba aqui quer dizer isso, que ele está retornando o estado atual, certo? Do mapa users. E depois tem o get user by ID, que vai retornar o usuário pelo ID, certo? Então aqui, como a gente passa o ID aqui no body, né, a gente vai passar o ID no body, esse ID do body vai ser passado para a função get user by ID, e ele vai pegar então o usuário referente àquele ID, certo? Que a gente passar aqui como parâmetro. Aqui então fica a própria aplicação, né? Então ele tem um handler, né? Então aqui a gente está usando a biblioteca Ring. Só explicando aqui, né? Quando você importa a biblioteca, você pode associar aqui um namespace para ela. Então, em vez de colocar esse nome grande aqui, você pode dar um nome menor para ela. Então, esse aqui, né, é o ring do rated, a gente está dando o nome de ring. E o core do montagem, a gente está dando o nome de m, certo? E aqui também tem um middleware do ring, né, do rated, que é o middleware do montagem, certo? Para fazer aquelas decodificações, por exemplo, do JSON, tá? Então aqui embaixo tem a aplicação, né? Você tem um handler, você tem o router, certo? Que é o roteador. E para esse router, por exemplo, né, a gente pode ver que ele está passando um vetor aqui de endpoints, certo? Então tem o barra, né? Tem aqui o users barra passando o ID. Então tá vendo? Aqui a gente está associando qual função vai ser chamada
com base no endpoint. Então ele está chamando getUserById para essa URL, certo? E para users ele está passando então, né, ele está passando o getUsers e o post, né? Então o get vai ser para pegar os usuários que estão lá e o post vai ser para criar um novo usuário, certo? Então se você der um post nessa URL, ele vai chamar o createUser, a função createUser, e se você der um get, ele vai chamar o getUsers. Tá? Então a gente está associando quais funções vão ser chamadas para cada endpoint. Tá? No barra aqui, certo? Não precisa passar nada, então ele vai chamar o string handler, certo? Para quando você colocar a URL básica, certo? Então ele vai chamar o string handler e vai imprimir aqui, vai passar no body, né? Uma string que é o onTheCodeAgain, que é o nome do canal, beleza? Aí você tem um start que é para iniciar o servidor web, tá? Aqui ele usa o Jetty. Então o Jetty é um servidor web, né, bem tradicional aqui do Eclipse, né, da fundação do Eclipse, que é utilizado em Java. Então vamos usar aqui o REPL do Leiningen para a gente executar essa aplicação. Tá? Então é só colocar len REPL e vai startar o REPL do Leiningen. E aí, se é a primeira vez que você está rodando a aplicação, quando eu fiz o clone e rodei a primeira vez o REPL, ele baixou todas aquelas bibliotecas, né, para empacotar lá junto da aplicação. Tá? Então, como a gente criou lá o start, então o start é que vai iniciar o servidor, a gente pode colocar aqui, chamar a função start, certo? No nosso REPL. Então essa função aqui, então ela rodando, ela está executando agora o servidor. Então o servidor já está escutando. Então aqui a gente pode rodar o Insomnia, certo? Para a gente fazer uma requisição. Então eu criei um get e um post. Se a gente chamar o get na URL base, ele simplesmente retorna onTheCodeAgain, tá certo? Que é aquele primeira função. Então chamou aquela primeira função, colocou a string no body e retornou esse body com o status code 200. Se a gente colocar aqui barra users, né, dar um get no barra users, vai retornar aqui um mapa vazio, certo? Então vamos criar agora algum usuário. A gente pode colocar aqui, vamos colocar o Joe Doe, certo? Aqui, assim, do jeito que está a aplicação, ele não está fazendo nenhum tipo de restrição com o tipo de coisa que a gente vai passar aqui para o usuário. A gente pode passar quaisquer informações que a gente quiser, né? Então, é uma aplicação super simples ali, só um exemplo. De fato, acho que uma aplicação real a gente teria o tipo lá do usuário e quais dados que ele necessita, né, para a gente criar um usuário. Mas aqui, do jeito que está livre, a gente pode criar do jeito que a gente quiser. Então, se eu fizer o post no nosso barra users, colocando o name Joe Doe, ele vai criar, então, ele está retornando aqui users, ele vai criar um usuário novo, né, com um determinado identificador, com um determinado ID, e vai colocar lá naquele mapa. Então, se a gente der um request de novo aqui no users, dá um get no users, agora ele retorna aquele usuário que foi adicionado. Lembrando que tudo isso é em memória, né? Então, se a gente sair da aplicação aqui, ele vai perder todos esses dados, porque a gente não está usando nenhum tipo de banco de dados. Então, se eu pegar esse ID aqui, né, que foi gerado lá para eu criar o usuário, vou pegar só ele mesmo, sem ser a string, e aqui no get eu colocar esse ID, ele vai me retornar o usuário, tá certo? Então aqui é o getUserById, né? A gente está passando o ID, ele está retornando o usuário que tem aquele ID que foi passado no body. Então é isso, galera, bem rapidinho, né? Uma aplicação web, aqui uma API web super simples, em Clojure, só para você ver rodando, né? Eu fiz isso de fato para matar essa curiosidade, como que faria, né, uma aplicação web bem simples para ver rodando, né? Então, quando você aprende o Express, por exemplo, você faz uma coisa desse tipo para ver como é que funciona. Então, tá aí um exemplo em Clojure. Eu vou colocar o link do GitHub, onde tem esse código, e também o link do canal, né, do vídeo específico, onde eles fazem o live coding
desse exemplo. Então espero que você tenha curtido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.